Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um ótimo sábado para todos. Sábado, dia 5 de setembro de 2020. Estamos no 20º dia aí desse nosso jejum para vencer a apatia espiritual e eu já tenho certeza que Deus tem feito uma obra gloriosa na sua vida. Vamos permanecer aí, né, nesse final de semana, ainda desconectados das redes sociais, para que nós possamos então ter esse tempo para buscar ao Senhor. Bom, hoje o nosso devocional é em Atos 20, o tema é ressurreição. Mas antes de entrar no tema efetivamente, deixe-me falar um pouco sobre esse Atos capítulo 20, que é um daqueles capítulos da Bíblia, irmãos, que vale a pena estudar com muita calma. Inicialmente eu quero dizer que Paulo era um homem que não perdia tempo. E um dos motivos, inclusive, de nós fazermos o devocional essa semana, para nos livrarmos das redes sociais, é para que nós pudéssemos ter mais tempo, produzir mais e especialmente ter mais tempo até de oração e leitura da palavra. Paulo ele está viajando para Jerusalém, onde ele vai encerrar a sua terceira viagem missionária. E ele precisou ficar na Grécia durante 3 meses nessa viagem de retorno. Alguns dizem que ele ficou esperando Tito, que não conseguiu embarcar no navio com ele, e ele teve que ficar ali 3 meses esperando Tito chegar. Nós não sabemos os motivos que levaram Paulo a ficar ali efetivamente. Mas, nesses 3 meses, Paulo escreveu a sua carta aos irmãos de Roma. Ou seja, ele escreveu Romanos, que é o suprassumo das Escrituras, que muitos consideram a carta de Romanos o livro mais importante da Bíblia, onde homens, vários deles, tiveram experiências profundas a partir dessa riquíssima carta. Ou seja, Paulo, em um momento em que eu, você, qualquer outro estaríamos, não tenho o que fazer mesmo, vou ficar aqui me distraindo. Paulo usa esse tempo para escrever essa grande carta da palavra de Deus que é Romano. Depois disso, Paulo vai para a cidade de Troade, e eu vou falar sobre ela um pouco mais à frente. Depois da cidade de Troade, ele vai para Mileto e lá ele chama os presbíteros da cidade de Efésios e faz a sua primeira reunião ministerial, que é linda. Mas voltando um pouco a Troade, ele chega nessa cidade e vai celebrar o culto. Eu quero ler aqui dos versículos 7 até o versículo de número 12, que diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ou seja, domingo, e eles iam fazer a ceia ou o culto que era normal. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. Ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O que acontece? Nesse culto de Paulo, né? Um culto que o próprio texto diz, Paulo se alongou um pouco na palavra. Esse jovem Eutico acaba dormindo, pega no sono. Alguns dizem que é por causa do efeito das lâmpadas a óleo e um ambiente também muito cheio. Mas o ponto é que ele dormiu, caiu da janela e morreu. Paulo ora por esse jovem e esse jovem vive então a ressurreição. Eu quero destacar aqui 2 pontos. Primeiro, que esse jovem estava no ambiente de Deus, reunido com a igreja de Deus, em um momento de culto, mas estava dormindo. Ele, como diz a palavra, foi vencido pelo sono. Muitas vezes você que está aqui assistindo esse devocional, você também está envolvido em um ambiente de Deus. Você conhece a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, mas você entra numa espécie de letargia espiritual. Você entra numa espécie de sono espiritual. Parece que a vida com Deus ela se torna algo mecânico, automático. E você cumpre protocolos, especialmente de serviço. Tem pessoas que gostam de dizer, eu fiz isso, eu faço aquilo outro, como se isso fosse realmente importante.
Na verdade, isso já é um sinal, um sinalizador de que existe um sono espiritual. Aquele jovem estava dormindo. Talvez você que está me assistindo nessa manhã, você também está dormindo, vivendo uma letargia espiritual. Tome muito cuidado, porque esse sono ele pode levar à morte. Eu não estou dizendo de uma condenação eterna, eu não estou dizendo que você pode ir para o inferno, por exemplo, mas eu estou dizendo que você pode deixar de viver coisas que Deus tinha para você, ou você pode deixar de contribuir ou de ser usado por Deus para levar a palavra para muitas pessoas. O ponto aqui é que áreas da nossa vida pode estar dormindo, áreas da nossa vida pode estar abalado pelo sono. Segundo lugar, Paulo venceu a morte na vida daquele jovem pela confiança. O versículo 10 diz que Paulo, ele falou, fiquem tranquilos, a vida está na alma dele. Mas o texto anterior diz que ele havia morrido. Então, Paulo não fez um exame ali, apalpou os pulsos e viu que ele estava vivo. Não. Paulo estava confiante na palavra e na promessa de Deus. Ele estava confiante naquilo que Deus iria fazer. Que mesmo morto, ainda podia passar por um processo de ressurreição. O convite da cruz é um convite para a morte, né? Quem quer seguir, pegue a tua cruz e siga-me. Mas a cruz não é o fim. A morte não é o fim. Depois de 3 dias tem ressurreição. E nós, eu e você, podemos viver ressurreição. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. É isso que eu quero declarar sobre a sua vida. É isso que eu oro e é a minha esperança. Para que a sua vida espiritual, para que a minha vida espiritual, para que a nossa vida espiritual, ela tenha um impacto tão profundo que venha a ressurgir ou passar por esse processo de ressurreição para que possa experimentar um novo tempo ou, como falamos ontem, um avivamento. Então que você saia desse sono, vença esse sono, vença essa morte espiritual e viva um grande mover de ressurreição na sua vida, um grande tempo de ressurreição na sua vida e que aquilo na sua vida que está morto venha a experimentar a vida. Então é isso, pessoal. Um ótimo sábado para todos nós. Nos encontramos amanhã no nosso culto que tem Santa Ceia do Senhor. Então não perde, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.